Boa noite, bem-vindos ao Alfa News. Em tempos de estiagem, seca e falta de recursos, a construção da escola é essencial para o sustento das várias famílias de Água Negra. Entrevista com Ayrton Krenak, abordando temas como a recuperação do Rio Doce, desmatamento e devastação global e dificuldades ambientais geradas pelo agronegócio e industrialização. Sessão Cultura Alfa relembra a história de Inê, uma garota indígena raptada por cientistas alemães no século XIX. A seca severa e o desaparecimento de animais selvagens em Água Negra se entrelaçaram com a luta pela terra e pela sobrevivência dos habitantes da fazenda. Uma tragédia grave, Severo, um símbolo de resistência, é encontrado morto em frente à sua casa. Todos os assuntos no jornal Alfa News de hoje. A rotina da comunidade foi interrompida pelo trágico acontecimento que abalou todos. Severo, habitante que lutava pelos direitos territoriais dos residentes de Água Negra, foi encontrado morto nas proximidades de seu domicílio. A polícia foi acionada, mas nenhum suspeito foi identificado. Bibiana, esposa de Severo, conta que estava com ele na garupa de sua motocicleta. Recordou que havia esquecido algo e voltou para casa para buscar. Quando ouviu diversos sons estrondosos vindo do terreiro, chegou lá e avistou Severo caído. As autoridades locais estão se esforçando para investigar o caso, enquanto vizinhos e familiares buscam por respostas. A aldeia Krenak há tempos carregava o peso do luto pelo Rio Doce, quando uma nova tragédia assolou sua realidade. Os engenheiros propuseram soluções tecnológicas para recuperar o rio, mas a sugestão do líder da aldeia era radical: parar todas as atividades humanas que afetassem o rio, até que ele regenerasse. Uma ideia tida como impossível até o momento, em que o mundo efetivamente parou. Nos últimos anos, esforços globais foram feitos para controlar o desmatamento. Programas do Banco Mundial da ONU, no entanto, mostram-se ineficazes. A destruição de florestas do planeta continua inabalável. O aumento da temperatura global ameaça a vida no planeta. Espécies estão à beira da extinção, como o urso polar, um símbolo do impacto humano no Ártico. Estamos aqui com o Krenak para ele falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, durante a pandemia, o mundo aceitou em massa o isolamento social. O que me leva a questionar, se formos capazes de seguir essa diretriz, por que não poderíamos também deter a destruição ambiental? O discurso de que o agro é tudo se espalhou, englobando até mesmo práticas de destruição e exploração desenfreada. Dizem que o agro é pop, o agro é tech, mas tudo se tornou agro, até mesmo a destruição. Essa mentalidade pode cobrar um preço alto. A busca incessante por recursos tem custado caro ao planeta. Barragens rompidas, como a de Brumadinho e de Mariana, dos rios contaminados, um desastre ambiental em curso. A vida atravessa tudo, do mais imponente à menor partícula. É uma transcendência que vai além das palavras. Enquanto olhamos para o mundo, é hora de repensarmos nossa relação com a Terra. Pela Casa dos Marimbus, um evento chocante perturbou a pacífica rotina local. A morte de Salomão, recente dono da fazenda de Água Negra, para os moradores, o fazendeiro era uma figura questionável, envolvida em disputas territoriais. Salomão estava em conflito territorial com os moradores locais, agindo de forma desafiadora e ameaçadora aos moradores. Sob suspeita pela morte de Severo, defensor dos direitos territoriais, criou-se uma atmosfera de confiança. Sua esposa, Estela, agitada, mobilizava os moradores, enquanto o rumor da tragédia se espalhava pela comunidade. A morte de Salomão, envolta de suspeitas e controvérsias, permanece um enigma. Alguns moradores relatam até que parece que sua morte foi algo sobrenatural. Sua presença incômoda nas disputas territoriais e seu suposto envolvimento na morte de Severo deixam as questões em aberto, alimentando especulações sobre os possíveis responsáveis por seu fim trágico. Enfim, o incidente continua em estado de investigação até que alcance alguma solução no caso. No próximo bloco, Cultura Alfa, mas antes, fique com o recado dos nossos patrocinadores. Nossa, que sono do caralho. O que será que a professora vai passar na aula hoje? Eu lembro dela ter falado alguma coisa de síntese dos livros.
Eu até li os livros, mas faz tanto tempo que eu não lembro de nada. Então vamos dar início à aula. Bom, então quem não leu o roteiro da aula de hoje? Lá tem escrito que a gente vai falar um pouquinho sobre. Bem-vindos, espectadores, ao Momento Cultura Alfa. Hoje adentramos as páginas fascinantes de O Som do Rugido da Onça, obra magistral de Micheline Verunsky, vencedor do prestigioso prêmio Jabuti. Essa narrativa nos transporta não apenas para o século XIX, mas nos permite vislumbrar uma história pouco conhecida das crianças indígenas sequestradas por 2 exploradores da época. A trama se desenrola no Brasil do século XIX, com o zoólogo Johann Baptist Spix e o botânico Carl Friedrich Philipp Martius, exploradores inspirados nas jornadas de Alexander von Humboldt. Inicialmente, a missão era estudar a biodiversidade brasileira, mas o diferencial aqui é o ponto de vista adotado por Verunsky. A autora nos presenteia com a perspectiva das crianças sequestradas, em especial Inê, uma menina do povo Miranha. Seus olhos nos conduzem a um relato decolonial, expondo as engrenagens cruéis do colonialismo. Enquanto Spix e Martius são enaltecidos como heróis, a visão de Inê revela uma realidade desumana. Ao retornarem à Europa, as crianças se tornam atrações da elite, tratadas como curiosidades. A experiência, narrada por Inê, é carregada de raiva e tristeza, uma tentativa de compreender aquele mundo distante através de sua ligação com os rios e sua visão única. O Som do Rugido da Onça não é apenas um romance histórico, é um convite à reflexão sobre a história sob diferentes perspectivas. Verunsky desafia interpretações convencionais, questionando o papel dos exploradores na construção da história. Uma obra que nos convida a repensar narrativas dominantes e dar voz aos silenciados pela história oficial. E é isso, espectadores, fiquem conosco para uma viagem única através das páginas de O Som do Rugido da Onça. Uma estranha estiagem atingiu a região de Água Negra. A insuficiência de recursos naturais tem deixado uma marca na vida selvagem. Essa crise ambiental tornou a busca por alimentos uma tarefa árdua. Além disso, a presença de animais selvagens tornou-se um evento escasso e incomum. A carência de água tem causado uma diminuição na fauna dessa região. Moradores revelam terem visto cada vez menos animais buscando água em brejos. A construção da escola local foi um acontecimento importante nos tempos desafiadores de seca e escassez. O empenho para erguer uma instituição educacional significou um grande avanço na comunidade e foi essencial para a sobrevivência de muitas famílias, gerando empregos e fornecendo educação. Diante disso, os moradores pedem pela conservação dos recursos naturais e a preservação de ecossistema, para que haja a garantia de um futuro sustentável para a fauna da região de Água Negra. E esse foi o Jornal Alfa News de hoje. Fique agora com a novela das 9 e até amanhã. Boa noite.